todo mundo, eu me chamo Rebeca e para 2014 eu lancei um projeto de gravar vídeos para o YouTube sobre livros. Por quê? Porque eu amo ler. E eu espero que vocês aí compartilhem dessa minha paixão pela leitura. Essa semana eu estive fazendo uma releitura de um livro que para mim é particularmente interessante, do qual eu gosto muito e que foi adaptado para os cinemas e estreia agora nesse ano de 2014. O livro em questão é este: A Menina que Roubava Livros. Eu não sei quantos de vocês têm ou teve acesso a esta literatura, espero que muitos. E desde agora eu já faço uma súplica: leiam um livro antes de irem assistir o filme, por favor. Por quê? Nada substitui o prazer de uma leitura e a qualidade de uma boa leitura. Infelizmente, os filmes que eu venho visto, que são adaptações de obras, alguns têm deixado bastante a desejar. Então eu rogo que vocês leiam antes de irem ao cinema, até porque a história é incrível, conta a história de uma garotinha, a personagem principal da obra, que rouba livros, como o nome já diz. O que é mais fascinante nesse livro é que a narradora é a morte. Como assim a narradora é a morte? Sim, a narradora é a morte. É a morte quem vai contar a história da Liesel, todos os aspectos de sua vida, desde a infância até o momento em que a morte a leva, ou seja, até o momento de sua morte, e vai contar também as 3 vezes em que ela, a morte, a encontrou. Vai trabalhar todos os aspectos psicológicos do que foi o nazismo alemão e o contexto da Segunda Guerra Mundial. Esse autor, o Marcos, ele trabalha com a ironia de uma forma bastante sutil em alguns aspectos, que ficam evidentes em outros. Por exemplo, logo nos primeiros capítulos, a mãe dela, a mãe natural, biológica, vai levá-la junto com o irmão para um lar adotivo. Acontece o falecimento do irmão e no velório, no enterro do irmão, é a primeira vez em que ela rouba um livro. E quando a mãe chega e ela vai entregue aos pais adotivos, ela vai morar com esses novos pais em um local cuja tradução significa paraíso. E no decorrer do livro nós vamos observar que de paraíso não tem lá muita coisa. Mas ela viveu bons momentos, como vai ser retratado aqui, entre eles um romance com um rapaz chamado Rudy, que infelizmente morre na obra, que como um bom drama é apimentado aí. E vai narrar um encontro dela com um rapaz judeu chamado Max, que é a parte em que mais é trabalhada a questão do nazismo com o povo judeu. O mais interessante da obra, para mim, e daí a gente vai abrir um parêntese, que cada obra ela é lida e interpretada a partir do ponto de vista do leitor. Então a subjetividade de cada um é o que faz a nossa interpretação. O que é interessante para mim, os momentos do livro que são interessantes para mim podem não ser tão interessantes para um outro leitor. Então fica aqui o meu ponto de vista, eu espero que vocês compartilhem do meu ponto de vista e me digam qual é o ponto de vista de cada um de vocês. Voltando para a história, existem 2 momentos de carga emocional bastante intensa nesse livro que são os que me chamam mais atenção. O primeiro momento é o reencontro que ela tem com esse amigo judeu que se chama Max. Ele passou algum tempo morando no porão de sua casa até que eles se separam e se reencontram em uma determinada etapa desse livro. E o que acontece, o contato dos dois, a intimidade, a relação de amizade que eles estabeleceram é bastante interessante. Chove a cântaros na minha cidade, eu espero que o barulho não esteja aí atrapalhando, mas enfim. Ler na chuva também é bastante interessante. Voltando. O que acontece quando eles se reencontram, a ironia com que o autor trata, o fato de ela ser uma alemã e ele ser um judeu, é que fica latente e emocionante nessa história. Porque o vínculo de amizade deles é tão profundo que é indiferente a questão racial dos dois. Mas que é o que a gente percebe. Mas também não deixa de retratar toda a brutalidade que houve nessa época do nazismo alemão. Outro momento bastante intenso da obra é quando Himmel, que é onde ela vive, é atacado por um bombardeio. Morrem seus pais, morrem seus vizinhos, morrem seus amigos e morre o Rudy, que é o garoto por quem ela era apaixonada. Parou de chover.
que é o garoto por quem ela é apaixonada. E toda a carga emocional com que ela lida com a morte, o que ela faz, algo que nós leitores esperamos durante todo o livro e acontece nesse justo momento, eu sou uma manteiga derretida, eu confesso que eu chorei. Mas enfim, é interessante, eu espero profundamente que o filme retrate toda essa emoção que o livro nos transfere. Eu quero compartilhar com vocês o último capítulo do livro, que é quando a morte a encontra. E o último capítulo chama O Vigiador e começa da seguinte maneira. Sim, já vi inúmeras coisas neste mundo. Frequento as piores desgraças e trabalho para os piores vilões. Mas, por outro lado, existem outros momentos. Há uma multidão de histórias, um mero punhado, como sugeri antes, que permito que me distraiam enquanto trabalho, assim como as cores. Eu as apanho nos lugares mais azarados, mais improváveis, e me certifico de recordá-las enquanto executo meu trabalho. A menina que roubava livros é uma dessas histórias. Quando viajei até Sydney e levei Liesel, finalmente pude fazer uma coisa pela qual havia esperado durante muito tempo. Coloquei-a no chão e fomos andando pela Avenida Anzac, perto de um campo de futebol. Tirei do bolso um livro preto e empoeirado. A velha senhora ficou perplexa, segurou-o nas mãos e perguntou: "É ele mesmo?" Fiz que sim com a cabeça. Com grande alvoroço, ela abriu A Menina que Roubava Livros e folheou as páginas. Não consigo acreditar. Muito embora o texto estivesse desbotado, ela conseguiu ler as palavras. Os dedos de sua alma tocaram na história escrita tanto tempo antes, em seu porão, na rua Rimmel. Ela sentou-se no meio-fio e eu a acompanhei. "Você o leu?" perguntou, mas não olhou para mim. Tinha os olhos fixos nas palavras. Fiz que sim, muitas vezes. E conseguiu entender? Nesse ponto, houve uma grande pausa. Passaram alguns carros para um lado e para o outro. Seus motoristas eram Hitlers, Hambermans, Maxes, assassinos, dealers, Steiners. Tive vontade de dizer muitas coisas à roubadora de livros, sobre a beleza e a brutalidade. Mas que poderia dizer-lhe sobre essas coisas que ela já não soubesse? Tive vontade de lhe explicar que constantemente superestimo e subestimo a raça humana, que raras vezes simplesmente a estimo. Tive vontade de lhe perguntar como uma mesma coisa podia ser tão medonha e tão gloriosa, e ter palavras e histórias tão amaldiçoadas e tão brilhantes. Nenhuma dessas coisas, porém, saiu de minha boca. Tudo que pude fazer foi virar-me para Liesel Meminger e lhe dizer a única verdade que realmente eu sei. Eu a disse à menina que roubava livros e digo a você agora. Os seres humanos me assombram. Assim termina essa obra, A Menina que Roubava Livros, que eu espero que muitos de vocês adquiram se ainda não tiveram o privilégio de lê-la e que compartilhem comigo, os que já leram, sobre o mais interessante da obra para vocês. Eu estive lendo algumas críticas a essa obra, onde as pessoas falavam que não era muito bom, porque não retratava o nazismo alemão como realmente tinha sido, não tinha retratado toda a brutalidade do que foi a guerra. E eu acho que sim, foi retratado, mas foi retratado de uma maneira mais sutil. Foi retratado pelo ponto de vista da morte, mas levando em consideração a vida e o entorno de uma garotinha. Então houve esse retrato. E, claro que não foi com a profundidade que os livros de história podem nos transmitir a informação, mas houve. Eu espero que vocês gostem da leitura, que vocês leiam bastante, deleitem-se com a leitura, porque ler é um prazer imenso. Um beijo e até a próxima!